Oi, Marcos, boa tarde. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse teu problema, mas antes eu gostaria de te conhecer um pouquinho, ter um retrato de você, tudo bem? Tudo jóia, doutor. Você tem quantos anos, Marcos? Eu tenho 23. Você estuda, trabalha? Os dois, eu estudo e trabalho. Eu estudo administração de empresas e também trabalho num banco. Você é solteiro, casado? Solteiro. Eu moro com a minha mãe, o meu pai ele já faleceu. Você tem irmãos? Não, eu sou filho único. Você tem religião, Marcos? Eu sou católico, quer dizer, eu nasci numa família católica, mas ultimamente eu não tenho muita certeza não, doutor. Agora eu queria focar um pouco assim no motivo que você veio aqui. Você veio por conta própria? Como é que você veio? Não. Na verdade, eu tento procurar ajuda já faz um certo tempo, mas é sempre meio difícil, dá um pouco de vergonha, né, de conversar ainda sobre certas coisas, mas eu comecei a procurar ajuda porque eu fui vendo que a coisa estava piorando, então... O que está acontecendo, Marcos? Doutor, eu fico com muita preocupação assim, em relação à sujeira, eu fico com medo de me contaminar, de pegar alguma doença, então eu lavo várias vezes a mão e nunca é suficiente. Eu vejo que isso incomoda bastante você, mas as outras pessoas percebem? Isso incomoda as outras pessoas também? Eu tento disfarçar o máximo que eu consigo, mas elas acabam percebendo, isso acaba me incomodando bastante, eu acabo ficando mais afastado de todo mundo. Você falou que você fica lavando as mãos. O que você sente na hora que você lava as mãos? Eu sinto um certo alívio, mas também é muito momentâneo. Logo em seguida já volta toda a necessidade de me higienizar de novo. Isso aí começou faz tempo? Quando que começou? Já faz muito tempo, na verdade eu nem me lembro direito, doutor, mas começou ainda na infância, mais ou menos acho que uns 7 anos de idade, entre 7 e 9 anos eu já percebi que eu tinha esses hábitos, eu ficava muito preocupado, né? E foi com o tempo aumentando cada vez mais. O que seus pais percebiam? Sua mãe comentava alguma coisa? Ela comentava, doutor, porque no começo era só a questão das mãos, eu higienizava bastante, tinha uma questão de organizar também as coisas, eu tenho essa necessidade de colocar tudo certinho, tudo simétrico, tem que estar tudo limpo, mas depois eu também comecei a tomar vários banhos e isso começou a incomodar ela demais, porque ela reclamava muito, que eu demorava muito nos banhos. Mas nesses banhos, você tinha um ritual assim para demorar tanto no banho? Como que era? Tenho. Eu começo lavando a cabeça, depois eu vou descendo e tem uma coisa que eu tenho que seguir. E se eu esqueço, ou se eu acho que eu esqueci, ou se eu penso nisso, eu tenho que voltar e eu tenho que fazer tudo de novo. Então eu volto desde o começo. Do jeito que você está falando, Marcos, parece que é uma coisa que você tem isso há bastante tempo. Mas eu queria entender assim, o que motivou a você consultar agora? O que piorou? O que está acontecendo? Doutor, aqui... O meu pai, ele faleceu faz 2 anos, então desde que ele morreu eu percebi que a coisa vem piorando cada vez mais, inclusive no trabalho. Eu tô ameaçado de demissão porque eu não consigo fazer as tarefas que eu tenho que fazer, eu não consigo cumprir as metas, porque enquanto os meus amigos eles vão, executam as coisas, organizam, eu fico perdendo muito tempo planejando, organizando, limpando, arrumando tudo, e aí eu não faço nada. Você comentou que isso foi depois da morte do seu pai. Você acha que a morte do seu pai tem uma relação com essa piora? Como que é isso? Tem, né, doutora? Depois que meu pai morreu, a coisa, eu senti que piorou, assim, aumentou a minha responsabilidade. Sou eu com a minha mãe só em casa, então eu tenho que ficar muito atento a tudo e isso foi me deixando cada vez mais ansioso. Eu fico pensando muito nas coisas que eu tenho que fazer, eu tenho que... uma série de coisas, de responsabilidades, isso não sai da minha cabeça, eu não consigo desligar. Recentemente, agora, por exemplo, teve uma reunião com o meu chefe, né, com o gerente do banco, e ele veio me cumprimentar, eu não consegui cumprimentar ele, porque eu não consigo...
Eu não sei se a pessoa lavou as mãos direito, eu fico pensando nisso, se ela vai me transmitir alguma doença, se tem germes, bactérias, aí eu tenho que imediatamente já lavar a mão, eu sair da reunião. Mas você acha que isso tem lógica ou você acha que isso é um pouco exagerado, Marcos? Eu não sei, doutor. Eu não sei se isso é uma doença, eu não sei se eu estou ficando louco. Em geral, as pessoas que têm toque, quando elas estão muito estressadas, elas estão muito... passam por algum problema, o toque costuma piorar. Acontece isso com você? Acontece bastante, porque é uma questão que eu vi que a coisa, com o passar do tempo, ela foi se intensificando, né? Então, por exemplo, quando eu era mais jovem, que eu ainda estava estudando, o professor explicou que o lugar que tem mais bactérias, por exemplo, na casa, é o cestinho de lixo que fica em cima da pia. E em casa minha mãe tem um cesto de lixo que fica em cima da pia e é o lugar que ela prepara os alimentos, ela prepara a comida, então eu não consigo mais comer, por exemplo, a comida da minha própria mãe, eu tenho que preparar a minha própria comida, porque, sabe, outras coisas eu tive que me adaptar também. E esses sintomas, eles estão piorando, é isso que está acontecendo? Sim, por exemplo, eu não consigo usar o banheiro que não seja o meu banheiro, o banheiro do meu quarto, porque eu sei que sou eu que limpo, eu sei que ele é higienizado da melhor forma possível, eu limpo ele todo dia. Então eu não consigo mais usar o banheiro da empresa ou o banheiro da minha própria casa, que não seja o do meu quarto. O que você está me falando até agora é que você tem uma preocupação exagerada, uma preocupação excessiva com limpeza e organização, é isso? É. E que isso começou... quando você era criança, começou na sua infância? Foi. Mais ou menos com 7, 9 anos, e depois só foi piorando, assim. Me dá um exemplo aí de 7, 9 anos, assim, o que você pensava, o que acontecia, como que era na sua casa? Ah, doutor, eu ficava muito preocupado, assim. Por exemplo, eu tinha uma preocupação quando eu era criança, quando eu ia para a escola, por exemplo. Eu pensava muito nos meus pais, assim, eu tinha medo que eles morressem e... Marcos, a gente pode considerar então que tudo começou com o medo de que seus pais iriam morrer? É que eu tinha, doutor, na verdade, uma série de pensamentos, assim, que ficavam entrando na minha cabeça. Por exemplo, os meus pais, eles todos ensanguentados, e isso ficava na minha cabeça, e eu ficava muito tenso, me dava falta de ar. Marcos, existia alguma coisa que você fazia para aliviar esse sofrimento? Tinha algo que aliviava? Eu comecei a rezar e aí eu descobri que se eu fizesse, por exemplo, o sinal da cruz assim 13 vezes seguidas, isso passava. Às vezes não passava, mas geralmente ela passava. E se não passasse, eu rezava também Pai Nosso, eu rezava Ave Maria e eu fazia isso. Então, por exemplo, eu fazia o sinal da cruz assim 13 vezes e depois eu acabava rezando também. Isso melhorou? Melhorou, mas de vez em quando eu ainda tenho que rezar, eu também tenho que fazer o sinal da cruz, mas agora é menos, assim. E na adolescência, como que era isso? Você tinha esses pensamentos também? Que jeito foi sua adolescência? Em termos de amizades, namorada, você era tímido? Tímido, não, mas ao mesmo tempo era difícil. Eu tinha alguns colegas, mas amigos eu tive muito poucos, assim. E, por exemplo, namorada eu tive duas. Eu namorei duas garotas, mas eu fiquei só 1 ano e meio namorando, não deu muito certo. Elas não tinham nenhum compromisso com o horário. E a gente combinava as coisas, elas não apareciam, chegavam atrasadas. Mas e com amizades, colegas, isso era mais fácil? Mais ou menos, doutor, porque no final das contas eles acabavam não entendendo o que estava acontecendo e eu ficava com vergonha de contar também. Esse toque às vezes faz você chegar a pensar em morrer, faz você pensar em tirar sua própria vida. Eu já pensei. Depois que o meu pai ele morreu, por exemplo, ficou tudo muito mais difícil, né? Eu não consigo mais, assim,
descansar a cabeça. Eu fico sempre pensando em alguma coisa, por exemplo, se eu volto para minha casa e eu sei que agora só tenho a minha mãe, eu preciso verificar várias vezes se eu tranquei a porta, se eu fechei todas as janelas, se minha mãe está lá, se ela está bem, se ela está respirando. Então, Mas chega a um ponto de você achar que seria melhor se matar ou não chega a tudo isso? eu já pensei, mas assim, eu não acho que eu não teria coragem. Por isso que eu acabei decidindo procurar ajuda, porque eu não quero fazer isso, assim, eu quero ter uma nova vida, assim. Esses pensamentos que você tem, esses sintomas, é uma coisa que você consegue controlar? De jeito que... Não. Como que é? Eles aparecem na sua cabeça? Me explica. Eles aparecem, eles estão toda hora eu fico pensando. Então, se eu sair do trabalho, eu fico pensando se eu fiz todas as coisas que eu tinha que fazer no trabalho, se eu coloquei tudo no lugar, se eu consegui fazer tudo, mas ultimamente eu não estou conseguindo fazer quase nada. Assim. Você acha que isso faz sentido, que isso é uma coisa lógica, ou você reconhece que isso não faz sentido? Eu sei que não faz sentido, mas ao mesmo tempo eu não consigo controlar. Eu não consigo controlar. Às vezes eu sei que eu fechei, por exemplo, a porta de casa, mas eu tenho que voltar para olhar. E isso para qualquer coisa. Então, se eu pego sei lá, se eu pego, por exemplo, o meu cartão e eu vou colocar na carteira, eu coloco o meu cartão sempre na terceira abertura da carteira, porque eu sei que ele tem que ficar ali. Então, eu sempre coloco, depois eu guardo, eu tenho que tirar a carteira, eu checo de novo se ele está mesmo ali. Esses sintomas que você está falando, Marcos, isso lembra muito essa doença que eu estou começando a te falar, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e que as pessoas que têm isso, elas são parecidas como você. Elas têm essa sensação de que o pensamento fica invadindo a cabeça e que elas não conseguem controlar e que são pensamentos normalmente absurdos. Você reconhece isso? Uhum. E você sabe que isso tem um tratamento, Marcos? Como é que você vê isso? Não sei se você já leu alguma coisa na internet. Eu pesquisei algumas coisas, assim, mas poucas coisas. Eu fiquei preocupado porque, por exemplo, eu não gosto de tomar remédio. Eu não gosto, eu não sei o que tem, eu não sei se vai me fazer mal, se tem algum efeito colateral, porque, por exemplo, quando eu fico muito ansioso, às vezes me dá diarreia, eu começo a transpirar demais e, por exemplo, conforme eu vou transpirando, eu sinto mais necessidade de lavar minhas mãos. Isso é bastante compreensível e também dá para entender bem o fato de você não gostar de tomar medicação. Mas o que nós sabemos hoje é que o melhor tratamento para o toque seria a combinação de abordagens psicoterapêuticas junto com uma medicação. Acho que você está sendo bastante corajoso de vir aqui, de pedir ajuda. Essa é uma doença que às vezes as pessoas passam a vida inteira e elas não buscam ajuda. Então essa tua atitude é bacana e eu acho que é um começo aí de uma melhora. O que seria o próximo passo, doutor? A gente pode continuar? Então, eu preciso ainda ter um pouquinho mais de informações de você, saber se você tem o hábito de beber demais, se você usa algum tipo de droga, se você tem alguma doença clínica. Você tem alguma coisa dessas? Não, eu assim, nunca usei nenhum tipo de droga, eu até assim, bebi já de vez em quando, mas eu não gostei, assim, eu passei mal e eu não bebo mais. Assim. Você não tem nenhum tipo de outra doença clínica que você saiba me dizer? Que eu saiba, não. Toma algum outro tipo de remédio? Não tomo nada. Antes de a gente fazer o planejamento aí do seu tratamento, eu preciso ainda de ter mais algumas informações. A gente podia continuar isso uma outra hora, assim, mas eu volto. Mas é que agora eu realmente precisava ir para casa. Eu vejo, eu já valorizo muito esse esforço que você fez de vir até aqui. Acho que você falou de coisas difíceis hoje e a gente tem tempo. A gente pode marcar um outro horário, você volta e aí eu te explico melhor sobre essa doença e a melhor maneira de você fazer um tratamento. Podemos combinar para outro dia? Podemos. Então tá.